Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h20. Vamos abrir o bate-papo político nesta quinta-feira com uma boa notícia para os municípios do Ceará. As 184 cidades recebem, pelo menos em menos de 24 horas, 400 milhões de reais. A primeira informação chega com Sátiro Salles falando sobre o FPM Extra. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, publicou o número atualizado sobre a cota extra do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, a ser depositado nesta quinta-feira nas contas das prefeituras. O dinheiro é resultado da aprovação da Emenda Constitucional 84 de 2014, que garantiu em 2019 o adicional de 1% do FPM. Foram duas parcelas, uma paga em dezembro de 2020 e a segunda parcela neste mês. As 184 cidades do Ceará receberão um total de R$ 249.989.931,49. Dos 184 municípios do Ceará, Fortaleza ficará com a maior fatia dos recursos, R$ 45.056.931. O volume de recursos é distribuído de acordo com o número de habitantes de cada cidade. 4 municípios, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, aparecem na segunda posição do ranking de divisão do bolo de verbas do FPM. Cada uma destas 4 cidades terá como transferência extra um total de R$ 4.800.000. Outros 20 municípios que apresentam menor população recebem, em média, R$ 446.000. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Júnior Castro, disse nesta quarta-feira, em entrevista ao jornal Alerta Geral, que o dinheiro extra chega no momento em que as gestões municipais enfrentam apertos nas contas em função dos investimentos na área da saúde. Com redação do site Ceará Agora para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São números e muitos números, jornalista Beto Almeida, que deixam mais entusiasmo entre os gestores municipais. Afinal, essa grana que chega como cota extra do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, cai na noite de hoje nos cofres das 184 cidades do Ceará. E já para amanhã, sexta-feira, tem a programação do FPM, da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal receita como transferência constitucional da União para as cidades brasileiras. E nesse total são 151 milhões de reais. A programação do FPM, em termos de depósito, é feita para o dia 1º de cada mês, dia 10 e dia 30. Como o dia 10 cai no sábado, a grana ou a transferência é antecipada para amanhã, totalizando pelos números e a soma que nós falamos aqui, jornalista Beto Almeida, 401 milhões de reais nos cofres das 184 prefeituras do Ceará. Somente para Fortaleza, nesse item da cota extra, são pelo menos 43 milhões de reais. É uma boa grana que dá para administrar e pagar muitas contas, Beto. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos ouvintes. Como você bem disse, é grana extra que chega num momento em que os municípios têm uma arrecadação menor durante o mês de julho e, lógico, ajuda nas finanças, no cumprimento das metas estabelecidas e que seja naturalmente bem utilizado. 43 milhões de reais, mesmo para uma capital com os desafios, com os gastos, com o tamanho que é Fortaleza, ainda assim é uma verba que chega para vitaminar os cofres municipais. Do mesmo jeito, Luciano, para Caucaia, outras cidades grandes, a gente tem que citar, que é citado inclusive no portal, no Ceará Agora, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, que essas cidades aparecem na segunda posição do ranking da divisão de bolo de verbas do FPM aqui com uma estado. média de quanto, Beto? Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Caucaia. Cada uma dessas cidades recebe em média 4,8 milhões de reais da cota extra e tem mais a transferência normal do segundo decênio de julho, que é de 2.921.000 reais. Isso aí é o normal. Nós estamos falando da cota extra. E os municípios menores
ainda assim recebe nessa cota extra de 1% do FPM R$ 446 mil na média. E aí tem um detalhe que o próprio presidente da Apresse nos falou ontem em entrevista, que é batalhar por esse recurso a mais, que é o terceiro, vamos dizer assim, pagamento de uma cota extra para o mês de setembro. Se isso acontecer, Luzenor, é mais recursos, é mais verba naturalmente e mais tranquilidade para os prefeitos. Como nós estamos falando sobre dinheiro e recursos que movimentam a economia dos municípios do Ceará, você nos antecipou também uma boa notícia, que é a reforma que o governo federal está projetando para o Bolsa Família, que terá em 2022 investimentos superiores em 50% ao volume de verbas destinado neste ano para atender as famílias que precisam dessa assistência social. O Bolsa Família reúne hoje pelo menos 30 milhões de famílias que têm baixa renda ou não têm renda alguma para sobreviver. Só para você ter ideia, Luciano, o orçamento previsto para o Bolsa Família inicialmente deste ano foi de 35 bilhões. O governo quer passar para 53 bilhões no ano que vem, 2022. E aí tem esse percentual que você já falou aí, que significa o aumento, o repasse para isso. Agora, melhor do que tudo isso é que o governo já está certinho para encaminhar essa proposta dentro do orçamento de 2022, aumentando o que a gente chama de ticket médio, o valor médio que deverá ser pago para cada beneficiário do Bolsa Família, que deve ficar aí, Luciano, em torno de uns R$ 280 reais em média. Em média. Naturalmente que o pessoal está destacando o seguinte: ano que vem é ano eleitoral. Amigo, em qualquer situação que haja esse reajuste, que haja essa melhoria no chamado programa, né, Bolsa Família, ele sempre vai ter esse aspecto, né, de que pode ser ano eleitoral, pode não ser ano eleitoral. Vamos nos ater no que isso significa: uma melhoria na transferência de renda para famílias mais pobres. É ano eleitoral? Beleza, que seja. O governo não vai se ater apenas e exclusivamente no ano eleitoral. Ele vai ter que apresentar muito mais resultados para além do Bolsa Família, que inclusive deverá mudar de nome. Não ficou claro ainda, Luciano, se o governo pretende insistir naquela tese de tirar o PIS/PASEP para compensar esse aumento no Bolsa Família. Porque se fizer isso, aí sim será um tiro no pé. Porque ele é aquela história do cobertor. Ele cobre um segmento e descobre outro. Porque o trabalhador normal, que tem carteira assinada, que recebe até 2 salários mínimos, esse trabalhador aposta também nesse dinheirinho extra, nesse abono salarial que ele tem todo ano. Mas o governo não deixou claro se vai realmente mexer nisso.